Professor, a gente está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo, para ver a exposição Picasso e a Modernidade Espanhola. Do que se trata exatamente essa exposição? Os trabalhos que a gente vai ver hoje aqui são de um período de grande transformação, tanto nas artes plásticas como na sociedade de modo geral. É um momento de modernização e onde também os avanços tecnológicos transformam a maneira de olhar. Isso tudo influencia no comecinho do século XX o cubismo e a pintura dessa geração. Todos esses artistas foram muito influenciados, né, pelo movimento cubista, são de gerações distintas, mas todos receberam uma certa herança dessas ideias ali do início do século. Significa que eles pertencem ao mesmo movimento artístico? Não, nem ao mesmo movimento artístico, nem que comungavam completamente das mesmas ideias, porque o cubismo teve muitas variações. Isso tudo se espalhou com uma rapidez incrível, se a gente considerar ainda esse momento no início do século, onde as coisas eram um pouco mais lentas do que hoje em dia, né? Professor, vamos lá, vamos subir então lá para a exposição? Bom, professor, aqui é o quarto andar, a gente começou por esse pavimento aqui da exposição e aqui a gente encontra algumas gravuras do Pablo Picasso. Qual a importância dessas gravuras, professor? Picasso teve uma produção muito grande, né? Ele tinha uma produção compulsiva e as gravuras, sem dúvida nenhuma, foi uma maneira de, talvez, de Picasso fazer estudos muito rápidos, né? Testar, verificar ideias que ele tinha através da gravura. A gravura, pela sua característica processual, a imagem está aberta, porque é possível ver a primeira prova com as primeiras anotações, as primeiras linhas da gravura e ao longo das provas de estado, né, estamos aqui diante de gravura em metal, né, são imagens desenhadas em cima de chapa de cobre, nós podemos então ao longo do processo olhar desde o início até o último estado, até o estado final, quando a gravura está pronta. Esse processo eu acho que vai muito de encontro ao temperamento e à maneira de trabalhar do Picasso, que era muito ágil, muito veloz, né? Então fazia transformações na imagem, avançava, recuava, né? E isso também, de certa maneira, está ligado à prática na pintura dele, porque num determinado momento parece que Picasso se interessou muito pelas etapas intermediárias da pintura. Ou seja, ele considerava que alguns estados intermediários da pintura eram tão interessantes ou tão particulares quanto o estado final. Isso eram processos do jovem Picasso, inclusive. Do jovem Picasso e ao longo da vida, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, assim, que eu nunca esqueci desde que eu ouvi pela primeira vez, que ele teria dito num determinado momento, que seria: quando jovem eu pintava para os outros, maduro eu pintava para mim e agora velho eu pinto para a pintura. Então isso mostra muito do que se trata a prática da pintura, a prática artística, porque quem rege mesmo o trabalho é a própria pintura, é a própria obra de arte. Esse quadro, ele tem uma semelhança temática com as gravuras que temos aqui nessa sala? Nesse quadro, por exemplo, a gente tem sempre esse assunto do voyeur, de um observador, alguém que na composição está observando uma situação, ou nesse caso a modelo, né? Nas outras gravuras aqui, né? Nas gravuras a gente pode ver que
talvez o assunto principal, o tema por trás do tema, talvez seja esse observador que sempre, de uma maneira recuada, distanciada, observa a cena. Isso era comum no Picasso? Ele muitas vezes abordou esse tema. No caso do pintor que olha para modelo, ele tem inúmeras gravuras e muitas pinturas também com esse assunto. Sempre é o pintor olhando a modelo. Quando a gente fala de modernidade, né? O que há de modernidade no quadro, nessa obra do Picasso? Nós, enfim, estamos em 2015, quer dizer, nós temos 108 anos, né, desde a Demoiselle d'Avignon, né, que é a obra inaugural do cubismo, né? E sempre se falou muito de uma ruptura, de uma transformação muito grande, né, nas artes plásticas. Eu acho que passado esse período, esses 100 anos, eu acho que sem dúvida nenhuma existe uma ruptura, né, enorme na maneira que a composição é realizada, na maneira que as figuras são apresentadas, né? Na ideia também de espaço, né, que nós temos quando olhamos para essa pintura do Picasso, porque as visões são simultâneas, a gente parece que vê mais de um ponto de vista, né? Estamos diante de múltiplos pontos de vista quando olhamos para essa pintura, né? Isso está relacionado a esses avanços tecnológicos, a essa ideia da máquina presente no mundo e mudando a maneira como nós olhamos para o espaço e compreendemos o espaço, né? Por outro lado, hoje em dia, quando a gente olha para as obras, a gente também observa que existe uma conexão ainda com uma certa tradição, né? Porque, por exemplo, para o Picasso, Cézanne é importantíssimo. Por um lado é uma transformação enorme, por outro lado existe um fio condutor que vem de uma tradição das artes e da pintura, né? Esse acervo, então, é todo do Reina Sofia de Madrid? Esse acervo vem de lá, do Reina Sofia, e ele tem algumas pinturas muito importantíssimas, né? Por exemplo, aqui nós estamos vendo outra variação do pintor observando a modelo, e a gente olha, essa pintura é de 63, quer dizer, Picasso maduro, né? Picasso já com 80 anos de idade. Nesse momento a gente percebe uma transformação na maneira de pintar. Ele não presta tanto atenção na fatura, então a gente pode ver algumas pinceladas, alguns empastes, elas são muito diretas, muito fluentes, né? Não existe um tratamento a posteriori, né? Ele trabalha diretamente sobre a tela. A fatura é justamente isso, o tratamento que se dá nas pinceladas. Então, por exemplo, olha só isso aqui, né? Ó. Esse verde, a maneira que ele deixa esse empaste aqui, ou, por exemplo, aqui esse branco que vem por cima, é uma anotação direta. Talvez ele continuasse a trabalhar nesse empaste ou não, quer dizer, é um ataque direto sobre a pintura sem um planejamento anterior, né? Essa pintura aqui, esse retrato, né, da Dora Maar, de 39, é interessante quando a gente olha para essa pintura, para esse retrato cubista, né, do Picasso. Ele oferece para a gente duas visões. Então nós vemos essa figura num olhar frontal e ao mesmo tempo de perfil. Então, quase como se houvesse um movimento, né? Como se essa pintura estivesse se movendo, ou se nós estivéssemos caminhando na frente da modelo. Também podemos pensar, quando olhamos para essa pintura, nessa relação com a fotografia, que nesse momento também é muito importante, né? A fotografia também contribui muito para a maneira de olhar para a natureza, para os modelos, né? Então, isso talvez correspondesse a uma dupla exposição, né? Mas a intenção do Picasso, o que ele queria expressar com um retrato como esse? Num certo sentido, existe uma dimensão que é óbvio que é uma homenagem
a Dora Maar, né, essa mulher que ele admirava, mas também, por outro lado, o assunto da pintura é a própria pintura. Ele quer saber dessa composição, desse contraste, como é que ele pode criar. Então, existem várias dimensões na maneira de olhar e compreender, né, ou ter essa experiência estética diante da obra de arte. Esse outro aqui também é interessante, né, porque o cubismo tem uma coisa facetada, né, tem uma coisa facetada e gráfica. Então, se a gente olha para todas essas pinturas, elas são meio desenhadas, né? Então, olha só essa solução, né? A gente vê aqui essa pincelada, né, que ele faz e deixa aparente, a gente consegue compreender um pouco de onde que a pintura veio, qual seria a trajetória, da onde essa pintura emergiu. Então, é uma pintura que, ao mesmo tempo, ela tem a cor, tem as massas, as manchas, mas também tem um aspecto que é gráfico, é uma pintura meio desenhada, né? Temos também essa ideia da multivisão, porque olhando para o rosto nesse retrato, né, a gente percebe que, por um lado, pode ser uma vista frontal, por um lado também pode ser um perfil. Ele joga muito com essa solução, né? Professor, o título, Mulher Sentada Apoiada sobre os Cotovelos. Então, os títulos dizem sobre as obras cubistas? O título, né, logo no início, assim, ali por 1906, 1907, o título era uma pista, né? O Picasso talvez tenha inventado isso, porque como era uma representação muito nova, muito transformadora, muitas vezes as pessoas olhavam para a pintura, para a composição e tinham dificuldade em saber do que se tratava, né? De tão inovadora que era essa maneira de olhar para o mundo. Então, o título muitas vezes dava uma pista. Então, a pessoa olhava mulher com violino. Então, começava a fazer uma associação. Bom, isso aqui deve ser a mulher, isso é o violino, ou talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o título encaminha o observador para essa nova visão, né? Cria uma pista, cria uma espécie de trilha para esse observador que está diante dessa pintura completamente inovadora, ter uma entrada possível nesse mundo novo da pintura nesse momento. O título, então, criava essa abertura para esse observador diante de uma pintura completamente inovadora, entender e poder entrar um pouco nesse novo universo da arte nesse momento. Vamos para o próximo espaço? Vamos lá. Professor, nesse pavimento a gente se depara com um monstro e a tragédia. Esses dois títulos aqui, o que eles sugerem para a gente na obra de Pablo Picasso? É curioso essa reunião aqui nessa sala desses dois trabalhos, né? De um lado a gente tem a Guernica, de outro lado a gente tem a série de trabalhos que ele fez com o Minotauro e a Tauromaquia também. É muito curiosa essa aproximação, porque no caso do Minotauro, ele está associado com uma força primordial, uma força erótica, né? Então não é à toa que nessas gravuras todas são cenas eróticas desse monstro que está sempre roubando, sequestrando ou participando de uma cena erotizada com essas mulheres, né? A gente pode ter como princípio, quando se fala do monstro, o monstro como uma força primordial que é incontrolável, né? E nesse sentido a sexualidade, o erotismo, né? Mas também, por força primordial, talvez a gente possa pensar na própria criação artística, né? Que é uma coisa... a arte não tem regra, a arte tem princípios, né? Esses princípios são respeitados, mas as regras em geral são feitas para serem quebradas, né? E no caso dessa ideia do monstro, eu acho que significa esse impulso que às vezes vem pela contramão, vem por uma via inesperada, né? Imprevisível, né?
Passando para a parte da guerra. O curioso nessa sala é que, por um lado, tem essa ideia de um impulso sexual, erotizado, ou da criação artística como uma coisa incontrolável, e aqui, desse lado, com a Guernica, a gente está falando da guerra e de uma monstruosidade no outro sentido, uma monstruosidade no sentido de desrespeito à humanidade, ao ser humano, né? A história toda da Guernica é que vem do fato de 1937, Franco, ditador espanhol nesse momento, autorizou a aviação alemã a bombardear o povoado de Guernica. Um povoado que não apresentava nenhuma ameaça estratégica militar, não havia nenhum grande quartel ou fábrica de armamentos, era uma população rural, né? E um pequeno povoado. E Franco autoriza o bombardeio porque parece que havia um interesse em testar a eficiência da aviação alemã. Então a população civil é dizimada de maneira cruel para uma verificação, um teste de força. Uma coisa horrorosa, e o Picasso nesse momento, em poucos meses, ele faz esses estudos todos e realiza a Guernica. A gente vê a fluência, né, assim, o talento do Picasso quando ele é capaz de se valer dessa estética do cubismo para criar uma composição tão dramática, né? O cubismo, que muitas vezes ele é mais recuado, assim, ele é mais frio num certo sentido, ele faz uma cena dramática, um momento assim de crueldade, assim, ele cria uma composição que é exemplar. Essa composição da Guernica parece que representa todos os horrores que aconteceu naquela cidade naquele momento. Nesse andar, então, a gente encontra trabalhos de vários artistas, muitos deles contemporâneos do Picasso e dessa geração. As questões poéticas de cada um desses artistas são muito diversas, muito distintas, mas é possível, por exemplo, chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, nesse trabalho aqui do Aurélio Arteta, a gente percebe, por exemplo, que a representação passa por uma estilização geométrica. É uma coisa sutil, mas, por exemplo, existe uma maneira de construir as figuras que passa pelo cilindro, né? Essa figura que está deitada no chão, que está caída no chão, olha também como o plano se levanta, quer dizer, não existe um ponto de fuga em perspectiva completamente contínuo. Tem uma particularidade aí nessa pintura, que eu acho que a gente pode apontar também, que o cubismo em geral, ele não tem profundidade, né? Essa pintura passa pelo cubismo, mas de maneira muito sutil, porque o cubismo em geral não tem profundidade e aqui a gente tem um horizonte à distância. O senhor consegue, olhando para eles de uma primeira vista, perceber que eles fazem parte da contemporaneidade do Picasso, do mesmo momento? Eles são contemporâneos históricos do Picasso, vamos dizer assim, mas alguns se aproximam mais das questões dessas vanguardas ali da virada do século XIX para o século XX, outros não se aproximam tanto, outros mantêm um trabalho mais ligado a questões do século XIX, talvez, né? Mas todos eles são contemporâneos. É muito interessante a gente ver essa sala, porque a gente percebe também uma sintonia, né? Quais os artistas que em alguns casos, timidamente se aproximam das questões do modernismo e outros que se mantêm um pouco à parte. Por exemplo, nessa pintura aqui, nesse retrato do Salvador Dalí, o retrato de gala com turbante de 39, é interessante porque, por um lado, a figura tem uma representação muito naturalista, uma iluminação até que lembra um pouco alguns efeitos lá do Renascimento e do Barroco, essa iluminação com uma cor clara por cima do turbante. Mas esse fundo escuro nessa pintura
traz uma coisa estranha, uma coisa... Então, eu, quando vi essa pintura, me chamou muita atenção, porque, por um lado, ela é muito tradicional, no certo sentido, mas, por outro lado, esse fundo escuro cria um campo de mistério, um campo estranho, quer dizer, recoloca essa pintura, essa figura, de novo, numa questão dentro dessas vanguardas aí do modernismo, né? Quando o Picasso, ali naquelas primeiras pinturas que nós vimos hoje, começa a fazer essa representação que pressupõe mais de um ponto de vista, né? Pressupõe uma representação plana, afinal de contas é uma pintura, mas ele mostra para a gente uma visão daquilo que está representado, como se nós estivéssemos caminhando em torno da figura. Então é uma visão de múltiplos pontos de vista, num meio expressivo que é plano, então tudo se entrega ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então a gente não pode esquecer, quando olha para o cubismo, que ele também traz nele mesmo essa ideia de colagem, de elementos variados que são postos no mesmo lugar, elementos com origens distintas e que são postos no mesmo lugar, procurando uma certa afinidade entre eles, né? Procurando uma certa escala que seja capaz de reunir essas origens distintas, né? Mesmo, por exemplo, esse trabalho aqui do Jorge Oteiza, né? Que é uma escultura, homenagem a Mallarmé, quando a gente olha, esses planos também são um pouco fragmentados, né? Essa escultura também lembra para a gente muito arquitetura, né? Ela, inclusive, quando a gente olha para ela, pensa um pouco numa maquete, poderia ser um edifício, né? Então, houve uma aproximação também com a arquitetura, com o espaço aberto. Mas quando a gente fala em modernidade, é a cor, é a forma? Não dá para a gente classificar dessa maneira, assim, né? Não existe na minha opinião, uma definição que englobe tudo isso. Mas dentro do contexto da exposição, a gente pode pensar, por exemplo, nessa ideia de múltiplos pontos de vista do cubismo, de uma experiência que pressupõe uma simultaneidade do tempo. Quando a gente volta para essa pintura aqui do Picasso, instrumentos musicais sobre uma mesa, aqui é um exemplo muito claro dessa relação entre o título e a composição, porque nós vemos de novo um plano que está voltado para nós, né? Então, quando a gente olha, bom, mesa, né? Mas cadê o tampo da mesa? Cadê? A gente sente que tem um plano levantado. Existe uma coisa existe uma frontalidade nessa pintura. O ponto de fuga é um pouco dúbio, a gente não sabe muito bem para onde é que essa mesa caminha, né? Mas ele nos dá uma pista pelo título, ele pega e coloca instrumentos musicais sobre uma mesa. Esse andar é um pouco semelhante à sala onde nós vemos os contemporâneos, né? Quer dizer, vemos um pouco também uma produção mais recente. Você vê aqui o Chillida, que é um artista que fez essa escultura, já é de 56, então já é mais recente, a gente já está em meados do século XX, quer dizer, o modernismo já avançou, já se multiplicou para muitas vertentes nesse momento, né? Nós temos aqui um trabalho, uma pintura do Tàpies, que é também um dos grandes pintores espanhóis, e bem mais recente, né? O Tàpies morreu agora em 2012 e tem uma pintura onde ele destacou muito a questão matérica da pintura. O que seriam essas questões matéricas? Porque está vendo que existem esses relevos, esses vestígios sobre a superfície. Essa pintura, na verdade, a
talvez a questão mais importante dela seja esse próprio plano pictórico, onde não existe representação, né? Existe uma presença, uma materialidade dessa obra, muito mais do que a representação de algum espaço em profundidade. Então essa pintura fala muito de presença e menos de representação virtual nesse sentido, né? Professor, qual é o balanço que o senhor faz da exposição? Por que ela vale a pena para quem gosta de arte visitar? Ela é muito importante porque nós temos aqui grandes obras de arte, né? O Picasso é um artista importantíssimo. Assim. As artes plásticas, especialmente a pintura, tem uma relação direta com o público, com o espectador, né? Você pode ter certeza de que essas crianças todas que vêm aqui, os adolescentes todos, quando veem essas obras, passam por uma experiência inesquecível. É uma experiência estética profunda e que causa transformações imediatas. Mas, sem dúvida nenhuma, esse tipo de coisa transforma a vida das pessoas.